Olá, paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou o pastor Ricardo e quero mais uma vez compartilhar com todos a palavra de Deus. A nossa preocupação, amados, é para com aqueles que gostam realmente de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, porém muitas vezes se pegam passagens e levam ao pé da letra a sua interpretação. Bem, nós sabemos que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é carregada de simbolismos, de expressões. Quantas coisas que Jesus disse, não somente por parábolas, mas também nas suas mensagens, que na nossa cultura é difícil de entender. Mas, obviamente, que os seus ouvintes, que aqueles que eram os moradores da Palestina, entendiam perfeitamente tudo aquilo que Jesus estava ensinando. E o texto está aqui em Mateus, no capítulo 17, e versículo 27, que diz assim: Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim. Aqui, esse cenário acontece quando Pedro ele ali é abordado pelos coletores de impostos, uma vez que anualmente havia um período que no nosso calendário seria março, havia ali um preparativo para a coleta de impostos. Interessante que Jesus não ficou fora, nem tampouco seus discípulos, dessa cobrança. Jesus então, quando interpelado por Pedro, manda que Pedro ele vá pescar e o primeiro peixe que viesse nessa isca, ele traria consigo algumas moedas e com esse valor seria pago então tanto o imposto de Jesus quanto dos seus discípulos. Por que nós não acreditamos na literalidade ou não levamos ao pé da letra esse texto? Não que Jesus não possa operar esse milagre, não que Deus não possa fazer coisas extraordinárias. Mas eu quero trazer aqui algumas razões, e há um consenso teológico para acreditar nisso. Inclusive, eu gostaria que você atentasse, porque quem sabe você que vai assistir essa mensagem, você já leu muito texto na Bíblia e talvez você quis colocar em prática, porque você entendeu ao pé da letra, e não funcionou e você acabou se decepcionando com Deus. A primeira razão porque nós não acreditamos que é literal aquilo que Jesus falou para Pedro, é porque senão Deus ele vai anular toda a responsabilidade humana. E nós sabemos que nenhum milagre operado por Deus anula a nossa responsabilidade. Se fosse assim, então nós nem precisaríamos trabalhar, não precisaríamos partir para o sacrifício para poder pagar as nossas contas. Simplesmente nós iríamos orar e esperar que Deus enviasse essa providência. E nós sabemos que não é bem isso que acontece na realidade. A segunda razão porque nós não acreditamos na literalidade desse texto é porque esse milagre ele iria transgredir uma decisão do próprio Jesus. E qual é essa decisão? A de não usar o poder de Deus em benefício próprio. Veja que na tentação sofrida pelo mesmo Jesus, em Mateus capítulo 4, vai dizer que Jesus ele resiste àquelas tentações. Ele poderia ter usado o poder de Filho de Deus para transformar aquelas pedras em pães. Ele poderia ter se lançado daquele alto cume, porque ele é o Filho de Deus. Mas veja que em nenhum momento Jesus ele cede à tentação de usar o poder de Deus em benefício próprio. E a terceira razão, porque nós não acreditamos que esse texto é literal, é porque, na verdade, se esse milagre acontecesse literalmente, ele seria imoral. Deus estaria dizendo para os homens, não precisa trabalhar, não precisa se sacrificar, porque tudo lhe será entregue de mãos beijadas. Na verdade, amados, o que Deus estava dizendo para Pedro é o seguinte: Pedro, volta à pesca por um dia, e o que você pescar, quer dizer, como resultado do seu trabalho, como resultado do seu sacrifício, você vai trabalhar, você vai pegar o peixe e com a venda desses peixes,
você vai pagar então esses impostos. Veja o perigo de nós lermos uma passagem na Bíblia e ali nós não termos a interpretação correta. Tome cuidado, amados. Talvez você já leu, como eu falei inicialmente, muitos textos e porque você entendeu de forma literária, quer dizer, você entendeu de forma literal, você levou ao pé da letra, você acabou se decepcionando. Entenda uma coisa, Deus é o mesmo Deus, Ele opera milagres, Deus faz o extraordinário, mas jamais Deus Ele vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Sempre quando nós lemos nos registros de milagres na Bíblia, Deus só fez aquilo que o homem não pode fazer. Portanto, se o que você precisa e pode fazer, isso não é um milagre de Deus. Deus, Ele vai fazer o milagre na área ou naquilo que você não pode fazer. E Pedro, ele poderia pescar, porque ele era um pescador. E como resultado dessa pesca, ele poderia, como isso aconteceu de fato, vender aqueles peixes de um dia de trabalho e pagar ali aqueles impostos. Então eu quero deixar essa mensagem, eu quero que você, ao ler a palavra de Deus, que você busque a interpretação correta, porque sendo assim, com certeza, você jamais irá se decepcionar com Deus. Amados, eu deixo aqui essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, no nome do Senhor Jesus.